Quando o mal não tem rosto, como o cinema consegue dar forma ao medo? Eu penso que essa questão é muito bem respondida pelos filmes Invocação do Mal 1 e 2, principalmente, que são filmes que conseguem dar forma de uma maneira muito eficaz para aquilo que é perturbador e também inquietante. E por que eu estou falando de Invocação do Mal aqui? Porque no próximo dia 4 de setembro a gente tem o lançamento do novo filme nos cinemas. Então eu resolvi fazer uma revisão para o canal dos 3 primeiros filmes, e aí a cada semana sai uma crítica nova. Invocação do Mal é uma franquia que faz bastante sucesso, né, que tem uma repercussão interessante e que faz parte também de um universo expandido que envolve títulos como A Freira, Annabelle e até A Maldição da Chorona, que é um filme que é mais solto, mas que também faz parte desse universo. E até para mim rever esses filmes é um desafio, porque eu já contei isso em outro vídeo do canal, que o terror realmente sobrenatural ele me deixa impactada. E é o que acontece nesse filme, né? Que trabalha muito com o campo, inclusive sugestivo, que é aquilo que dá mais margem ainda para a nossa imaginação. Mas esse é um desafio que eu gosto, então vamos lá às críticas. Oi, gente, hoje a nossa conversa é sobre Invocação do Mal 1, filme de 2013, dirigido pelo James Wan, e que tem o roteiro dos irmãos Chad Hayes e Carrie W. Hayes. E vale lembrar que Invocação do Mal, os filmes partem de um material de base real, que são os casos investigados pelo Ed e pela Lorraine Warren. Então, cada filme ele vai se basear em um caso diferente. Invocação do Mal 1, por exemplo, envolve o caso da família Perron. E é claro que ainda que tenham datas, pessoas e locais reais que são trazidos para a narrativa do longa, o roteiro vai trabalhar isso de maneiras criativas. Então, ele vai criar personagens novos, também vai trazer um tom mais dramático para esses eventos sobrenaturais e até para poder trabalhar essa questão do visual, para que isso fique mais impactante na nossa experiência. Para quem não se lembra ou não conhece, vamos dar uma espiada no contexto desse filme. Em Invocação do Mal 1, Caroline e Roger Perron se mudam com suas filhas para uma casa de campo em Rhode Island. Logo, fenômenos assustadores tomam conta do lugar, levando-os a buscar ajuda dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que descobrem ali uma presença mais perturbadora do que o esperado. Um primeiro ponto que eu quero comentar e que é algo que eu gosto muito é a maneira como a direção e o roteiro trabalham essa construção da presença do sobrenatural e até do mal, que vai se revelando aos poucos. E isso tanto pela maneira como é trabalhada a questão da luz e das sombras, como esses sinalizadores para que a gente consiga ter ideia, né, daquilo que está acontecendo em cena e também criando esse aspecto mais dramático para a narrativa, quanto pelo uso sugestivo desse recurso do fora de campo, que é aquilo que nós não vemos, mas nós imaginamos que está ali, principalmente quando tem cenas em que há esse recurso de mais luz em um espaço e menos luz em outro, e que há uma presença ali, mas que a gente não vê. E o filme usa o recurso do olhar também como modo de sinalizar isso. E tem 2 cenas em específico que marcaram bastante a minha experiência. Quem não tiver assistido ao filme e tiver assistindo esse vídeo, inclusive, pule essa parte, porque senão vai ser um spoiler. A primeira delas é uma em que as irmãs estão no quarto dormindo e tem uma manifestação de uma presença que vai tocar uma delas, e depois essa presença vai para trás de uma porta, completamente escura. E uma dessas irmãs, né, que está realmente vendo esse espírito, né, esse ser sobrenatural, que é a Christine, ela manifesta pelo olhar todo o pavor que ela sente daquilo ali que ela está vendo. A gente não vê, mas o olhar dela, ele consegue trazer tanto esse assombro, esse medo, que é quase como se a gente também estivesse vendo aquela figura ali atrás da porta. E tem um segundo momento, que é quando a Lorraine vai visitar a casa dos Perron pela primeira vez, em que ela chega e ela muda o olhar quando ela olha para uma porta, e depois muda outra vez quando ela vê as filhas do casal todas reunidas. E depois ela vai dizer que ela viu
a manifestação de um espírito ali. Mas só pelo olhar a gente consegue perceber que tem algo errado. E eu acho que isso é muito bem trabalhado, tanto nessa perspectiva das crianças, que conseguem ver as presenças sobrenaturais, quanto da própria Lorraine. E aí eu penso que essa atmosfera do medo, do assombro, daquilo que é perturbador, ela é muito bem trabalhada, tanto por essas personagens, quanto por esses recursos de luz, de sombra e até dos elementos sonoros que também ajudam a compor essa experiência. Um outro aspecto importante para a invocação do mal é a questão dos objetos que fazem ponte com o sobrenatural e também essa divisão daquilo que é o sobrenatural de um espírito, de alguém que já morreu, e também aquilo que é apenas da ordem do mal, que nunca teve um corpo necessariamente, que não é humano, na verdade, né? Inclusive o filme começa na cena de abertura dele, ele traz a Annabelle e ele fala um pouco sobre isso, sobre essa simbologia, que os objetos eles podem ser uma porta de entrada para que uma presença do mal inumana tente manipular e se apossar de algum humano. Invocação do Mal 1, por exemplo, vão ter vários espíritos que vão assombrar a casa dos Perron, mas tem uma figura que é central, que é a figura de uma mulher que fez um pacto com forças demoníacas e é ela que vai, de alguma maneira, manipular os outros espíritos e tentar também se apossar de uma das pessoas da casa. Então, é um espírito que é humano, dessa mulher, mas que ele é potencializado por forças demoníacas. E isso é muito bem articulado ali na narrativa, na maneira como o filme vai apresentando as outras entidades da casa, até que de fato essa entidade vai aparecer. E nesse sentido, o roteiro ele é muito perspicaz para construir esses personagens, mesmo os que a gente não vê, que a gente só sente que estão ali, porque são eles que também dão essa consistência para o suspense, para a tensão e para essa revelação, peso que essa revelação tem quando a gente descobre de fato o que está acontecendo ali. Por falar em personagens bem construídos, eu não poderia deixar de dar um lugar em especial nessa crítica para o Ed e para a Lorraine Warren, que para mim são o eixo emocional de A Invocação do Mal. Eles têm todo um trabalho investigativo e consistente que vai ajudar essas famílias no sentido mais espiritual, mas eu penso que eles têm um trabalho emocional também que é muito significativo. A Lorraine ela tem uma sensibilidade muito grande para lidar com a questão da família, das crianças que estão ali, e o Ed ele tem essa parceria com a Lorraine também, que dá suporte, né, a ela e também ao trabalho deles. Então é uma parceria que realmente funciona muito e que para mim está nesse eixo emocional que faz muita diferença na narrativa do longa. E aqui cabe um elogio até às atuações do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, que interpretam o Ed e a Lorraine Warren, que eu acredito que são atuações muito ali no campo da sutileza, de algo mais contido e até de uma elegância, que eu acho que combina muito com a atmosfera desse filme e também do que essas famílias precisam. Bom, esses eram os comentários que eu tinha para fazer de Invocação do Mal 1, um filme que eu gosto muito, gosto ainda mais do 2, que eu vou comentar na próxima semana, e que eu acho que é um filme muito atmosférico, né? E tem uma elegância para construir o terror e criar essa experiência realmente impactante e inquietante para o espectador. E quem quiser me acompanhar nessa jornada de A Invocação do Mal, vai ser muito bom ter vocês por aqui comentando e assistindo os vídeos, comentando as experiências até do filme, que se vocês gostam, como é assistir e também qual a expectativa para o filme novo. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço!